O Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 1. Tome comigo a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu São Mateus, capítulo 1, sob a epígrafe A Genealogia de Jesus. Diz assim a palavra de Deus do Santo Evangelho. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Rute a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão, de que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acais, Acais gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, Sadoque gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Queridos amados, nesta manhã quero meditar com você na palavra de Deus. Genealogias na Bíblia, elas não são incomuns, principalmente no Antigo Testamento. Nós encontramos as primeiras genealogias já no livro do Gênesis. Já no princípio do livro do Gênesis, nós nos deparamos com as genealogias. E as genealogias, elas têm a sua razão de ser. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de fábulas. A Bíblia não é um livro de personagens imaginados por um romancista, por um contador de histórias. Não. A Bíblia, a palavra de Deus, ela traz a narrativa de Deus agindo na vida de pessoas humanas, pessoas como eu e você, pessoas reais, pessoas que viveram na terra, pessoas que nasceram, cresceram, pessoas que se envolveram com a presença de Deus, pessoas que interagiram com o Espírito de Deus, pessoas que tinham fraquezas, pessoas que eram falíveis, pessoas reais, humanas. A Bíblia vai dizer na carta, na epístola de Tiago, que Elias era homem sujeito, veja, às mesmas paixões que nós.
dizendo assim: Elias era um homem como eu e você. A Bíblia é um livro que tem a sua historicidade. Glória a Deus. Portanto, não é um livro de fábulas. Apóstolo Paulo vai dizer: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas examinando a genealogia de Jesus, nos salta à vista algo que não é comum nas demais genealogias. E sobre isso eu quero meditar com você. A palavra de Deus inicia essa genealogia falando daqueles que eram pais, daqueles que geraram filhos. E não é comum em genealogia surgir o nome da mãe, tão somente o nome do pai. A linha genealógica traçada é uma linha que passa pelo homem, e não é comum a menção da mulher. Mas na genealogia de Jesus salta à vista que essa regra, por assim dizer, essa tradição, por assim dizer, ela é quebrada quando se trata da genealogia de Jesus. Começa a genealogia, como as demais, dizendo: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E diz: Abraão gerou a Isaque. Mas veja, Sara não aparece. Apenas diz: Abraão gerou a Isaque. Isaque gerou a Jacó, mas o nome de Rebeca não aparece. E prossegue: e Jacó gerou a Judá, mas Lia, mãe de Judá, também não vai ser mencionada, e a seus irmãos. E Judá, e aqui começa a quebrar, no versículo 3, a tradição das genealogias, quando diz: e Judá gerou de Tamar. Aqui aparece o nome da mãe, aqui aparece o nome da mulher. Veja: e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E curioso é que quando é incluído o nome de uma mãe na genealogia de Jesus, por acaso é uma mãe que não fazia parte do povo de Deus. Tamar era uma mulher cananeia, Tamar era uma mulher estrangeira, Tamar estava fora da aliança. Em verdade, Tamar sequer poderia normalmente ter gerado um filho de Judá, visto que Tamar não era esposa de Judá, mas era nora de Judá. E quando Tamar ela casa com o filho dado por Judá, este filho vem a morrer. E quando morre este filho, Judá dá a Tamar o irmão do filho morto, como era a tradição naquela cultura. Não é? A tradução de haver um remidor que suscitasse a memória do irmão morto, para que o nome não desaparecesse, não é? Para que a mulher não ficasse desamparada, mas ela, ainda que o marido houvesse morrido, ela viesse a gerar um filho naquela família. Então é dada um segundo marido a Tamar, este vem a morrer. E por fim Judá pensa no seu coração: os filhos dados a esta mulher morrem, e eu não darei o meu filho caçula para ela. O tempo vai passar, e Tamar vai usar de um estratagema para que Judá cumpra para com ela a lei do levirato. Ela se veste com vestes de prostituta e espera Judá passar do caminho. E passando Judá e vendo aquela mulher, e sendo agora Judá viúvo, ele fica com aquela mulher. Passado o tempo, Tamar vai engravidar. E quando Judá, o sogro, fica sabendo da sua gravidez, ele manda tirá-la para fora para ser justiçada, para que ela fosse apedrejada. No entanto, ela vai dizer: a quem pertence o cajado, a quem pertence o selo, a quem pertence o lenço, esse é o pai da criança. E Judá vai reconhecer o seu cajado, o seu selo, o seu lenço, vai pôr a mão na cabeça e vai dizer: ela é mais justa do que eu. Veja, Tamar não tinha possibilidade de gerar, Tamar não tinha possibilidade de ser mãe de um filho de Judá. E Judá é aquele filho de Jacó, um daqueles 12 patriarcas
que na bênção Jacó vai dizer: o cetro, a autoridade, a realeza não se afastará da casa de Judá. Então Tamar, ela é inserida na casa da realeza, ela é inserida na condição de gerar. Veja, ela entra nesta genealogia e é mencionada nesta genealogia, e diz: Judá gerou de Tamar Pérez e a Zerá. E aí a genealogia prossegue, como é tradição: Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e prossegue no versículo 4: e Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. As mães não são mencionadas, mas essa genealogia não é comum. Essa genealogia é a genealogia de Jesus, de modo que no versículo 5 a tradição é quebrada novamente e diz: e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe, a prostituta, Raabe, a prostituta cultual de Jericó. Raabe, aquela mulher que recebeu os espias em sua casa, estrangeira, também não fazia parte do povo da aliança, também não tinha acesso ao Senhor, não tinha possibilidade alguma de entrar na aliança que Deus havia estabelecido com Abraão e a sua semente, quando chamou Abraão em Ur dos Caldeus, dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, eu te abençoarei, eu multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como os grãos de areia, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Veja, é incrível, mas mesmo nessa chamada, o Senhor tinha reservado algo para os demais, quando Ele disse: em ti abençoarei todas as famílias da terra. Mas essas mulheres que não tinham acesso a princípio, estão tendo acesso. E Raabe, uma que por certo não teria possibilidade, Raabe, com a sua vida de mulher prostituída, não seria aceita. Mas esta mulher em Jericó, ela recebe os espias, ela protege os espias, e ela declara: toda Jericó está em polvorosa, porque se sabe da grandeza do Deus de Israel. E essa mulher manifesta uma fé no Deus de Israel, e ela tem cuidado da vida daqueles que estavam na aliança, e porque ela teve cuidado daqueles que estavam na aliança, ela é abençoada, porque sobre ela se cumpre uma promessa que Deus havia estabelecido sobre Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Quem abençoa aquele que está em aliança com Deus recebe bênção por causa desta atitude. E assim será com Raabe. E os espias dizem para ela: coloca este cordão escarlata na tua janela. E ainda que a casa de Raabe estivesse na muralha de Jericó, ainda que aquela muralha estivesse condenada, aquela muralha seria abatida, mas podia desabar à esquerda, podia desabar a muralha à direita, mas a casa de Raabe ficava de pé, porque tinha um fio escarlata ali, dizendo: ela está em aliança com Todo-Poderoso. E quem entra na aliança com Deus, Deus estabelece, e o que Deus estabelece, estabelecido fica. Essa mulher não tem a vida não só preservada, mas ela entra também na genealogia de Jesus. E veja, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. E diz a palavra: Boaz, olha só, gerou de Ruth, outra mulher, a Obed gerou a Jessé. E aqui eu tenho outra mulher, outra estrangeira, moabita, terra de maldição. E eu tenho aqui uma moabita, uma que também não tinha acesso, uma que também não tinha possibilidade. É curioso, alguém diz assim: a Bíblia é um livro machista. A Bíblia é um livro que não valoriza a mulher. E não é verdade. Não há um livro que valorize a mulher como a Bíblia valoriza. E olha, eu estou falando da Bíblia, um livro que atravessa os séculos. Eu estou falando da Bíblia, um livro que não foi escrito no dia de ontem. Não, a palavra de Deus valoriza a mulher. Já no Gênesis, quando é escrita aquilo que Deus estabelece como promessa
para o casal que caiu. O Senhor se volta para a mulher e diz: eu levantarei da tua semente um que vai pisar a cabeça da serpente, e esta lhe picará o calcanhar. É feita uma promessa, não é para o homem, não é para a semente de Adão. A promessa é dirigida para a semente da mulher. Suscitarei da tua semente. E você vê que a palavra de Deus já inaugura-se valorizando a mulher. A mulher é tremendamente valorizada. E quando se vem a genealogia de Jesus, a tradição da escrita genealógica é quebrada. E as mulheres que não tinham possibilidade, e as estrangeiras, e as que estavam fora da aliança, agora são trazidas para dentro da aliança. E Ruth, a moabita, ela é incluída nesta aliança, porquanto Ruth é aquela mulher que, quando Noemi saiu de Belém, quando Noemi, juntamente com o seu esposo Abimeleque, com seus filhos, foi viver nas terras de Moabe em tempo de crise, e morrendo Abimeleque, esposo de Noemi, ela ficou enlutada, mas morreram também seus filhos Malom e Quilion, e agora Ruth e Orfa também se tornam mulheres viúvas. E Noemi, ao saber que o Senhor tinha visitado Belém com a sua bênção, tinha visitado Belém com prosperidade, que o que se semeava em Belém se colhia, estando ela enlutada, tendo ela semeado, indo semear em Moabe com a sua família, e só colheu dores e luto e depressão. Essa mulher que dizia: eu não tenho mais nada, eu não possuo mais nada, eu não tenho mais sonhos, eu vou tornar para casa. Oh, glória a Deus. E tornando para casa, ela insiste com as noras, que eram mulheres formosas: olha, minhas filhas, não voltem comigo, eu não tenho filhos para lhes dar com o marido. Ainda que eu pudesse ter deleite esta noite e tivesse filhos, esperariam vocês que eles crescessem para então serem vossos maridos? Não, minhas filhas, tornem para o vosso povo, tornem para a casa dos vossos pais, e tornem para vossos deuses. E Orfa toma este conselho e volta. Mas Ruth, a moabita, ela se apega a Noemi. Mais que isso, ela se apega ao povo de Noemi. Mais que isso, a família de Noemi. Mais que isso, ao Deus de Noemi. De modo que ela diz: não insistas para que te deixe, porque aonde pousares tu, pousarei eu, aonde dormires tu, ali dormirei eu, aonde tu morreres, ali serei sepultada. Me faça, Senhor, o tanto, se outra coisa que não for a morte me separar de ti. E ela diz aqui, sem perceber, mas ela faz uma aliança quando diz: o teu povo agora é o meu povo. Ela diz assim: eu estou deixando Moabe, eu estou deixando a cultura de Moabe, a religião de Moabe, os deuses de Moabe, os costumes de Moabe. Ela diz: o teu povo é agora o meu povo. E aqui ela faz uma declaração que vai mudar a sua história e vai mudar a sua vida, porque ela diz: o teu Deus é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. Esta declaração é poderosa, esta declaração muda uma vida. A palavra de Deus afirma: se com a tua boca afirmares que Jesus Cristo é o teu Senhor, verdadeiramente serás salvo. Ruth, ela, sem saber e sem conhecer a profundidade da aliança de Abraão com Deus, aliança, o projeto de salvação de Deus para a humanidade, ela está entrando na aliança porque o seu coração foi capturado pela presença, pelo envolvimento com uma pessoa que conhecia o Senhor. De modo que ela diz: o teu Deus é o meu Deus. E Deus estava vendo, e Deus estava ouvindo, quando aquela pessoa levanta a mão para o céu e diz: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. O Senhor diz: eu não lançarei fora aquele que vem a mim, aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, não o rejeitarei. Ruth está sendo recebida pelo Todo-Poderoso. Ruth não percebe, mas não é só a Noemi que ela está estabelecendo um vínculo de aliança na vida, mas ela está estabelecendo um vínculo com o Todo-Poderoso que vai além da vida. E voltando elas para Belém, e Noemi diz: não me chama mais Noemi, porque todos ficaram espantados com a situação de Noemi, viúva, e agora em luto pelos filhos também, e tornando para casa como uma estrangeira.
E aquela Noemi diz: eu não sou mais Noemi, eu não sou mais agradável, eu não tenho mais doçura, eu só tenho amargura na minha vida. Me chama de Mara, eu me tornei amarga. Eu semeei, mas eu colhi apenas amargura. Eu semeei, mas eu colhi apenas luto. Mas sabe, Noemi está fazendo a coisa certa. Ela está tornando para o lugar de onde nunca devia ter saído. Ela está tomando a rota de volta para o coração de Deus. Ela volta para o território da promessa. E ainda que ela não tivesse, sabe, meios, a viuvez é símbolo do pleno desamparo. A viúva é aquela mulher que não estava totalmente desamparada. E estando ela desamparada, juntamente com a sua nora, também viúva, também desamparada, era tempo de colheita. A palavra diz que elas voltam no princípio da colheita. Por certo, ali no mês de abril, é tempo primaveril naquele hemisfério, e eles estavam fazendo a colheita da cevada. Sabe, ainda que elas tivessem ido embora, ainda que Noemi tivesse ido embora, ainda que Abimeleque, Nalon e Quilion tivessem ido embora, teve um que não foi embora, houve um que permaneceu na terra. E o capítulo de número 2 vai dizer: e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque. O seu nome era Boaz. Boaz, cujo nome é fortaleza. Boaz, cujo nome é valentia. Ainda que todos tivessem desistido, Boaz não desistiu. Ainda que todos dissessem: sabe, Belém não tem futuro, Belém não tem possibilidade, Boaz tinha uma visão diferente. Boaz dizia: eu creio na bênção de Deus dessa terra, aqui eu vou semear, aqui eu irei colher. Ele tinha uma visão diferente, a visão do profeta que diz: e tu, Belém Efrata, não és a menor das cidades de Israel, porque de ti vai sair o Senhor, porque de ti vai sair o Salvador. Alguém olhava e dizia: Belém não tem futuro. Boaz dizia: Belém tem um futuro glorioso. Alguém dizia: Belém não tem possibilidade, mas Boaz olhava e dizia: esse é o território da bênção, esse é o território da promessa. Deus há de visitar esta terra com a sua bênção. De modo que Boaz, a fortaleza, não vai embora, mas ele semeia. E porque Boaz semeou no tempo da dificuldade, Noemi está voltando no tempo da colheita. Ela vai participar de uma colheita da qual ela não semeou. Ela torna, porque está tornando ao lugar dela, está tornando a casa de Deus. E quem torna a casa de Deus encontra não miséria. Quem torna a casa de Deus encontra não desespero, mas quem torna a casa de Deus encontra o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ele disse: quem come da minha carne tem a vida eterna. Quem come da minha carne nunca mais vai ter sede. Ele mesmo é o pão da vida. Elas estão voltando, e nesta volta a Ruth propõe a sua sogra fazer colheita. E ela combina com a sua sogra que iria colher, e aonde lhe caísse a sorte, ela faria colheita. E ela diz: irei colher atrás daquele sob cujos olhos eu encontrar graça. Sim, e ela volta e vai. E a palavra diz que em sorte, Deus é o Senhor da sorte. Oh, aleluia. Sabe, Ruth não sabe, mas Deus está guiando os seus passos. Ruth não sabe, mas ele ouviu quando ela disse: o Senhor é o meu Deus. E o Senhor está dirigindo agora a sua vida, e dirige o seu caminho. Sabe, em meio à crise, ela não fica escondida. Em meio à crise, ela resolve que não vai ficar em casa. Em meio à crise, ela resolve que não vai ficar com as suas portas fechadas. Ela resolve que não vai ficar dando ouvidos à angústia da situação. Mas em meio à crise, ela diz: eu vou lá fora. Em meio à crise, ela diz: eu vou sair desse território de angústia. Em meio à crise, ela diz: eu vou sair desse quarto da depressão, desse quarto do luto. Eu irei lá fora, e o Senhor há de me fazer encontrar graça aos olhos de alguém. Eu irei atrás daquele sob cujos olhos eu encontrar graça. E ela vai atrás dos segadores, como a mulher do fluxo de sangue. Ela diz: eu vou em busca da minha cura, eu vou em busca daquilo que pode mudar a minha história. 12 anos de luta, 12 anos de sofrimento, 12 anos de enfermidade, mas aquela mulher, ela se põe para andar atrás do Senhor Jesus, aquele que é o redentor da minha alma, aquele que pode redimir o pecador. E ela
vai, e ela disse: se eu pelo menos tocar, se eu pelo menos roçar no seu manto, eu serei abençoada, eu vou encontrar graça e serei curada. E ela provoca o milagre, porque ela vai em busca daquele sobre cujos olhos ela haveria de achar graça. Assim faz Ruth em uma atitude de fé. Assim faz Ruth, que se recusa a viver na miséria, que se recusa a viver no luto, que se recusa a viver na derrota, que se recusa a viver naquela situação adversa. Ela vai em busca, ela diz: eu estou em território diferente, eu não estou mais em Moabe, eu deixei Moabe, eu deixei os costumes de Moabe, os deuses de Moabe, e eu estabeleci que o Senhor é o meu Deus. Ela vai em busca de resposta, e indo lhe cai por sorte o campo de Boaz. Ela não sabe quem é Boaz, ela não conhece Boaz, ela nunca ouviu falar de Boaz, mas em sorte Deus está guiando os seus passos, de modo que quando Boaz a vê e reconhece quem ela é, ele diz para ela: não vá respigar em outro lugar, não vá buscar as sobras. Ela foi em busca de migalhas dos segadores. A palavra estabelece esta verdade. Veja, Ruth, quando decide respigar, ela está vivenciando aquilo que Deus havia estabelecido em sua palavra para abençoar a sua vida, antes que Ruth precisasse, antes que Noemi precisasse, e Deus já havia provido a sua vida. O apóstolo Paulo, olhando para os de Filipos, ele vai dizer para aquela igreja: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das tuas necessidades, antes que lhe o peçais, e o Senhor já sabe qual é a minha e qual é a tua necessidade. Antes que Ruth precisasse, antes que Ruth necessitasse, e o Senhor já tinha provido para ela suprimento sem que ela soubesse. Porquanto em Deuteronômio, no capítulo 24, no versículo 19, o Senhor estabelece através da lei mosaica: quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres um feixe no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, Ruth era estrangeira, para o órfão e para a viúva, Ruth e Noemi eram viúvas, será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos. Ela diz: eu vou em busca da sobra, eu vou em busca da migalha, eu vou em busca do que cair, eu vou em busca do que sobrar. Mas Boaz diz para aquela moça: não vá respigar em outro campo. E ele diz para os seus moços, sem que ela soubesse: olha, não deixa cair migalha, deixa cair feixe completo, não deixa cair sobra, mas deixa feixes prontos para que ela possa colher. Sabe, sem que Ruth soubesse, Deus não só está guiando os seus passos, mas está estabelecendo um decreto de bênção para ela. Ela foi em busca de migalha, como aquela mulher cirofenícia, disse: Senhor, mesmo os cachorrinhos de estimação comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aquilo tocou o coração de Jesus. E ele disse: ó mulher, grande é a tua fé, na mesa do Redentor não é servido migalha, na mesa do Redentor é mesa farta. Ele mesmo é o pão da vida, ele mesmo é aquele que diz: eu sou o pão da vida, ele mesmo é o alimento que sustenta a nossa alma. Aquela mulher foi em busca de migalha, mas ela recebeu a bênção da sua casa. Ruth foi em busca de migalha, mas ela está colhendo em abundância. Ali ela é cuidada, ali ela é acolhida, ali ela é recebida, ali ela é amparada, suas forças são renovadas. E quando ela torna para casa, Boaz entrega para ela grãos, uma grande quantidade de grãos, muitos quilos de grãos. É uma carga, sabe? Não é uma cesta básica, não, é uma feira completa para muitos dias, de modo que quando ela torna para casa, Noemi percebe e diz: isso não é normal, não, isso não é normal. Eu pensava que ela traria um litro de grãos, mas ela está vindo repleta, ela está vindo com uma multiplicidade. A palavra de Deus diz: o mesmo Deus que é capaz de fazer muito mais e além do que pedimos, imaginamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ela foi buscar migalhas, ela está vindo repleta, de modo que Noemi vai dizer: minha filha, me conta, aonde foi que você foi respigar? Aonde foi que você foi em busca de migalhas? Conta para mim. Ela percebe que tem algo diferente acontecendo, ela percebe que tem algo diferente, algo
algo diferente está acontecendo na vida de Ruth, de modo que ela diz: minha filha, onde foi? Ela diz: me caiu a sorte, lá no campo de Boaz. E quando Ruth escuta este nome, lá no campo daquele que é fortaleza, lá no campo daquele que é valente, lá no campo daquele que não desistiu, lá no campo daquele que é o Redentor, ela levanta as mãos para os céus e adora a Deus, dizendo: bendito seja Deus, que não esqueceu a sua beneficência, nem com os mortos, nem com os vivos. Ela diz: minha filha, este Boaz é um dos nossos remidores. A palavra remidor é melhor entendida quando a gente traduz ela como redentor. Ele é um dos nossos redentores, ele é um dos nossos remidores, ele é um dos nossos parentes próximos, minha filha. E o que é que Noemi está expressando para Ruth? Ela está expressando aquilo que o Senhor estabeleceu em Deuteronômio capítulo 25, versículo 5. Veja o que diz a palavra de Deus: quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. O versículo 7 diz: porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, para esta subirá à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. Se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa do seu irmão. Quando Noemi escuta o nome Boaz, ela diz: bendito seja Deus, este Boaz é um dos nossos remidores. Não tendo eu filhos, não tendo mais cunhados que possam ser teu marido, ela diz: o parente próximo pode ser. Boaz é um dos nossos remidores, minha filha. E ela diz: permanece no campo dele, permaneça no campo. Sabe, Noemi que dizia: eu não posso nada, Noemi que dizia: eu não tenho mais perspectiva, eu só colhi a amargura. Mas quando ela começa a saber que Deus está intervindo na vida da sua família, Deus está agindo sem que ela perceba, sem que ela tivesse notado, e o cuidado de Deus estava sobre ela, e o Senhor estava cercando a esquerda, a direita, a frente e atrás. Deus estava conduzindo a sua vida desde o dia, desde a hora em que ela tomou o caminho de volta para a casa de Deus, e o cuidado de Deus estava sobre a vida dela, e ela glorifica a Deus. E agora, ela que não tinha perspectiva passa a ter uma visão, e ela diz: primeira coisa, ela tem uma orientação para dar para Ruth, dizendo: minha filha, permaneça, não colha em outro campo, mas até o fim da colheita, permaneça no campo do Redentor, permaneça no campo do Remidor. A palavra diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquilo que você começou vai adiante. A palavra diz: se olharmos para trás, a sua alma não terá em nós prazer. Ela diz: minha filha, o caminho é esse, a direção é essa. Jesus diz para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Você entrou no caminho, permaneça, minha filha, neste caminho. E ela diz mais para Ruth, a sua nora. Ela diz: minha filha, não cuidaria eu da casa que o Senhor tem me dado? Não cuidaria eu da família que Deus tem me dado? Ela começa a se levantar. Ela era uma mulher viúva, ela era uma mulher amargurada, ela queria mudar de nome e ser chamada de Mara, mas agora ela está se alimentando, agora ela está participando da colheita, ela está comendo pão que vem da mesa do Redentor. Quem come pão que vem da mesa do Redentor é mudado por esse alimento. A palavra de Deus é viva, ela muda o entendimento,
entendimento. A palavra de Deus gera fé, ela gera visão, ela muda a maneira da pessoa observar, da pessoa entender, ela muda a maneira como você escuta, ela muda a maneira como você reage. Por quê? Porque esta palavra tem poder. Nem só de pão viverá o homem, mas de todo alimento que sai da mesa do remidor, de todo alimento que sai da mesa do Redentor. Nesta manhã você não está comendo palha, nesta manhã você não está se alimentando de moinha, você não está se alimentando de joio, mas você está se alimentando da palavra de Deus. O pão da vida está alimentando o teu ser, está alimentando a tua alma, está mudando a tua perspectiva, está te dando direção e revelação. Oh, aleluia! Recebe revelação de Deus, direção de Deus na tua vida nesta manhã. Ela olha para a situação e ela já vê uma perspectiva diferente. Ela diz: minha filha, permaneça nesse caminho. E ela diz mais: olha, filha minha, não cuidaria eu da minha casa? Ela que dizia: eu não posso cuidar mais de ninguém, vai embora, volta para Moabe. Ela já diz diferente: eu vou cuidar de você. Ela está se alimentando do pão da mesa do Redentor. Quem come do pão da mesa do Redentor muda o comportamento e a atitude. Ela recebe força, fortaleza, determinação. E ela diz para a sua filha: eu tenho um projeto de vida, eu tenho uma direção. Olha, minha filha, Boaz, ele vai, ele vai cuidar da cevada, ele vai cuidar da colheita. Sim, ele vai padejar lá no campo. E padejar era quando se tirava a boinha, a palha daquilo que se colheu, da cevada colhida. Ela diz: ele vai tirar a palha, ele vai limpar a colheita, porque o Todo-Poderoso é Ele mesmo quem limpa. Ele não manda arcanjo limpar, Ele não manda profeta limpar, não, Ele mesmo vai e Ele limpa. Oh, aleluia! É Ele quem te limpa, é Ele quem purifica de todo o pecado, é Ele que tira as vestes manchadas e dá veste nova, veste talá, veste purificada. Ela vai dizer: minha filha, faça o seguinte: quando ele for lá padejar o campo, quando ele for lá padejar a colheita, olha, tome um banho, se lave, minha filha. Oh, aleluia, se lave. Ela está falando assim: tira toda a sujeira. Aleluia, oh, aleluia. Para você viver esse projeto, minha filha, tira toda a sujeira, toda a mancha que veio de Moabe. Oh, toda a mancha que ainda tem de Moabe na tua vida, tira toda, se lave completamente. É preciso ser lavado para ficar limpo, é preciso ser lavado. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se lave, minha filha. E ela diz: se vista. Ela está falando assim: olha, mude as vestes. Essas vestes de moabita não é mais para você. Você, quando saiu lá de Moabe, você disse: o teu povo é o meu povo. Você não vai se vestir mais como moabita, você vai se vestir como filha de Deus. Oh, aleluia. Você vai se vestir como filha de Abraão pela fé. Você vai mudar as suas vestes. Veste de moabita não cabe mais em você. Deus tem um projeto para você. Mude as vestes, minha filha. Ela vai colocar uma veste diferente, uma veste talá. A palavra de Deus diz em Apocalipse 19: bem-aventurados aqueles que são chamados para as bodas do Cordeiro. A sua noiva já está pronta para vestir-se. Foi-lhe dado veste de linho fino, puro, branco, que representa a santidade da igreja. A igreja, ela é santa, ela usa veste de santidade, vestes compostas, vestes de honra, vestes de retidão. Mude as vestes, minha filha. E ela diz: e unja-te. Unja-te. É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo na vida. A unção, ela era dada aos reis. A unção do Espírito, a unção com óleo, era dada ao sacerdote. Representava a ação do Espírito na vida daquele que recebia um chamado especial de Deus. De modo que ela diz: unja-te, minha filha. E olha, quando ele padeceu
pradejar o campo e ele for dormir à noite, então você faça o seguinte: sorrateiramente chegue nos pés dele e se deite. Oh, aleluia! Se deite dos pés dele. Faça assim, minha filha. E sabe o que a Ruth faz? A Ruth diz: sim, minha sogra. Que coisa linda é a comunhão entre nora e sogra. É quando a nora se torna filha, que ela diz: sim, senhora, tudo que a senhora me disser, assim mesmo eu farei. Oh, aleluia! O quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que é colocado sobre a cabeça e desce pela barba, a barba de Arão, e vai até a orla do seu manto. Ali o Senhor ordena a vitória. É como o orvalho do irmão, ali está a bênção de Deus. Ela diz: sim, sim, Noemi. É a nora que fala agora como filha: sim, minha mãe, tudo quanto a senhora me disser, assim eu farei. E quando Boaz padeja a sua colheita e junta lá o montão e come, sabe, e se alimenta, e cansado, ele vai deitar-se ali junto da colheita. A Noemi, assim como ela orientou a Ruth, vai fazer. Ela vai, sabe, aquelas horas que está todo mundo dormindo, oh glória, ela vai para os pés de Boaz. Oh, aleluia! Deixa eu dizer para você, as horas que todo mundo está dormindo, aproveita. Há um hino que diz: de noite a fila é menor. Oh, aleluia! De noite, oh glória a Deus, em vez de você ficar postando na rede social, de noite, em vez de você ficar vendo bobagem na rede social, vai para os pés do Redentor, vai para os pés do Remidor. Tem muito tempo que alguém não faz isso, de modo que quando Ruth, ela vai, quando todo mundo está dormindo, ela vai e chega bem nos pés de Boaz e se deita. E Boaz está dormindo, mas ele nota: tem alguém que chegou nos meus pés. Não tem como ignorar. Alguém está, oh terastomenea, aquele leproso que era podre, aquele leproso que fedia muito, ele vai gritando: maldito, maldito, maldito. As pessoas vão abrindo e ele vai aos pés de Jesus e se prostra nos pés de Jesus e diz: se tu quiseres. Oh, aleluia! Nos pés de Jesus eu posso. Nos pés de Jesus tem milagre. Nos pés de Jesus tem resposta. Se tu quiseres, tu podes curar-me. E Jesus, oh aleluia, recebe adoração, porque Ele é Deus. Ele estende aquela mão poderosa, toca no leproso, faz carinho, cura a alma, cura a depressão daquele leproso, tira a angústia daquele leproso, muda a perspectiva de vida daquele leproso e purifica por fora, por dentro e por fora, e diz: eu quero ser limpo. Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que eu tenho acerca de vós são pensamentos de bem e não de mal. O Senhor quer o teu bem, o Senhor quer mudar a tua história e a tua vida. Boaz acorda e ele diz: quem é que está aí? Porque tem muito tempo que ninguém vê aos pés do Redentor. Tem muito tempo, eita glória, que crente não acorda de madrugada para dizer: eu vou nos pés do Redentor, eu vou em busca de resposta para a minha vida, eu vou em busca de solução para o meu casamento, eu vou em busca de solução para o meu trabalho, eu vou em busca de solução para a minha vida espiritual, para a minha cura, para a minha saúde, para os meus filhos, para a minha casa. Eu vou aos pés do Redentor de madrugada. Oh, aleluia! Eu honro os que me honram, diz a palavra. Eu honro os que me honram, e o que de madrugada me busca me encontrará. Ruth vai de madrugada, ela vai aos pés de Boaz, e Boaz acorda e diz: quem é que está aí? E ela diz: é Ruth, a tua serva. Só vai aos pés quem é servo. Aleluia. Só se prostra nos pés quem é servo. Quem é servo se dobra, quem é servo se curva. Ela é serva, é Ruth, a tua serva. E ela diz: estende a capa, oh glória, porque tu és o Redentor. Estende a capa, porque tu és o remidor. A palavra de Deus diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, recebe descanso, descansará, recebe cuidado da parte do Senhor. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus,
Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele esperarei, nele estarei seguro. A palavra diz: porque a mim se agarrou, porque a mim se apegou com amor, tem livramento para a tua vida. Livrá-lo-ei e o glorificarei, porque creu no meu nome. Ela vai, aquele que fica no recôndito do leão, ninguém toca. Aquele que fica no recôndito do leão, ninguém trisca. Ela diz: estende o manto, estende o manto, porque eu estou entregando a ti, Boaz, a minha vida, o meu futuro, eu estou entregando-me a ti, Boaz. E Boaz diz para aquela moça: minha filha, este teu segundo gesto é ainda maior e melhor do que o primeiro. Quando não abandonastes a tua sogra, quando te apegastes ao povo do Senhor e estabelecestes que o Senhor é o teu Deus, aquele sob cujas asas tu te viestes abrigar. Ele disse: agora tem uma coisa. O que, Boaz? Há um outro parente, há um outro parente próximo que também tem direito sobre você, e eu irei falar com ele, e se ele não quiser te redimir, então eu me casarei com você, então eu te receberei por esposa. Sabe, Deus, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não trabalha no jeitinho. Deixa eu dizer mais: para te abençoar, Deus não comete ilegalidade. Não, Ele vai te abençoar dentro da justiça. Recebe a palavra. Ele vai te abençoar dentro da lei. Recebe a palavra. Ele vai te abençoar dentro do direito. Recebe a palavra. Ele vai te abençoar dentro da verdade. Ele é Deus. Ele age de um jeito diferente. Não tem jeitinho não, minha filha. Eu vou falar com ele. E Ruth levanta-se e ele diz: vai antes que todo mundo acorde. Oh glória. Está tudo certo. Você já esteve na minha presença na madrugada. Pode ir em paz. Oh glória. Agora você não vai vazia não. E ele pega mais alimento. Oh glória a Deus. Pense na carga. Tome, minha filha. Ruth era trabalhadora. Oh glória. Deus gosta de gente trabalhador. Quem lança a mão no arado não pode olhar para trás. Vai. Deus vai te dar força. Vai. Oh aleluia. Ela pega aquele alimento e ela volta cheia de novo para casa. Porque quem vai aos pés do Redentor não volta faminto. Quem vai aos pés do Redentor não volta destruído. Quem vai aos pés do Redentor volta abastecido. Receba abastecimento para caminhar. Ela volta e diz para Noemi: Noemi, tem um problema. Diga, minha filha. É que tem outro que também tem direito. Aí Noemi diz: minha filha, fique tranquila, Boaz não vai descansar. Recebe a palavra. O teu Redentor não vai parar. O teu Redentor não vai descansar enquanto não resolver esse negócio na tua vida. Recebe a palavra. Ele já começou a trabalhar. Ele já começou a agir. Ele já começou a atuar. Ele já começou a dizer o teu direito e a buscar a tua justiça nessa manhã. E ele vai em busca do outro parente. Encontra com ele e diz: ô meu filho, olha, é o seguinte, vamos ali nos Juízes, vamos falar com os anciãos. E indo ele aos anciãos, que eram juízes de Belém, e estando ali ele diz: olha, a Noemi voltou de Moabe, eu estou sabendo. E tem uma coisa, ela quer vender as terras. Ela é viúva, não pode cuidar das terras. Ela quer vender as terras. Você quer comprar as terras dela? E aquele parente que era ganancioso, que queria comprar Belém inteira, queria comprar Efrata toda para ele, Judá toda para ele. Ele diz: sim, eu compro, claro, eu quero sim. Aí Boaz diz: pois muito bem, então compra. Agora tem uma coisa, diga. Ela trouxe a nora, a Ruth. Tu também vai casar com a Ruth e vai suscitar um filho que vai herdar a herdade de Abimeleque, de Malom, de Quilion, de Noemi e de Ruth. Tu vai cuidar do menino. Oh aleluia. E ele é quem vai herdar tudo, e não você. Aí aquele parente que era só ganancioso, interesseiro, mas não queria pagar o preço da redenção, ele disse: não, vai danificar a minha herdade.
Sabe, o adversário da nossa alma, eita, ele veio somente para matar, ele veio somente para roubar, ele veio somente para destruir. Ele não quer o teu bem, não. Oh, aleluia. Ele quer que Noemi morra, ele quer que Ruth morra, para ficar tudo para ele. Oh, glória. Ele quer tirar a tua vida, tirar a tua paz, porque ele deseja a tua alma preciosa, mas não está disposto a pagar preço pelo teu bem. Aí Boaz diz: está certo, já que você não quer pagar o preço da remissão, eu pago. Eu vou pagar o preço, eu vou tomar Ruth por esposa, eu vou suscitar a sua semente, eu vou abençoar a sua semente, eu vou cuidar da sua casa, eita glória, eu vou cuidar do que é dela, eu vou tirá-la da miséria, ela vai ser recebida na minha casa, como senhora na minha casa, será honrada na minha casa. Recebe a palavra. Não foi comprada nem com ouro que nós fomos comprados, escreve Pedro na primeira epístola, mas ele diz: mas fostes comprado com sangue, fostes comprado com sangue vertido lá na cruz do Calvário. Ele pagou o preço do sangue por você. Ele derramou o seu sangue, ele pagou o preço com a sua vida. Isaías 53 vai dizer: ele foi moído por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. A palavra diz: o castigo que nos traz a paz, o preço que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele é que somos sarados. O apóstolo Paulo, na carta à igreja em Colosso, ele vai dizer: a escrita da dívida que era contra nós, ele a tomou, ele pagou o preço, ele nos remiu. Remissão é pagamento da conta, remissão é pagamento do preço. Ele pagou o preço, ele pregou a promissória na cruz do Calvário e disse: tetelestai, Pai, está pago, está pago. Ruth não deve mais nada, Noemi não deve mais nada. Eu estou pagando o preço por Raabe, eu estou pagando o preço pela Tamar. Elas não têm direito, elas não têm possibilidade, mas eu estou pagando o preço para que elas façam parte da aliança, para que a bênção chegue também na vida delas. Oh, aleluia. Eu tenho algo para te dizer da parte do Espírito Santo nessa manhã. A vida de Ruth foi mudada, Ruth foi resgatada. Oh, aleluia. Ruth recebeu um lar, uma família. Deus abençoou o casamento de Ruth. O casamento frutificou, de modo que a palavra vai nos dizer, na leitura que fiz, Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, na genealogia de Jesus, declara a palavra, declara, versículo 5, capítulo 1 de Mateus: e Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz, que era filho da Raabe, gerou de Ruth a Moabita a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, de quem vai descender Jesus Cristo, o Redentor, o supremo remidor da minha alma, aquele que levantou naquela ceia, naquela primeira ceia que ele inaugurou em Mateus capítulo de número 26. Diz a palavra que o Senhor Jesus Cristo, ele levantou o cálice em suas mãos, e tendo erguido aquele cálice, ele vai dizer: este cálice é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vocês para a remissão, para a redenção dos pecados. Oh, aleluia.
Ruth foi remida, Ruth foi restaurada, Ruth recebeu uma família, Ruth recebeu a bênção de ser parte da genealogia. Ela se tornou parente do Redentor, ela se tornou parente do Cordeiro de Deus. Ela entrou na família de Jesus, ela entrou na família de Deus. Mas para fazer parte desta família é necessário, escuta agora, preste atenção. Para fazer parte desta família, você precisa fazer uma coisa. O que, pregador? Você precisa fazer como Ruth fez. Vai para os pés do Redentor. Quem vai para os pés do Redentor recebe remissão. Quem vai para os pés do Redentor recebe perdão. Quem vai para os pés do Redentor tem o coração transformado. Quem vai para os pés do Redentor é regenerado. Quem vai para os pés do Redentor nasce de novo. Quem vai para os pés do Redentor sai o coração de pedra e tem um coração novo. Ele tem uma vida nova para você. Ele tem salvação para você nesta manhã. Mas para que você seja alcançado por esta bênção, saiba, salvação é graça, não é merecimento. Graça é favor imerecido. Escreve Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, lá na altura do versículo 8: pela graça, favor imerecido é que sois salvos, por meio da fé. Não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras, que delas ninguém se glorie. Deus preparou boas obras para que andássemos nela. Mas a salvação, que é graça, ela não é de graça. Um preço precisou ser pago. E para que você seja alcançado por esta graça, é necessário renunciar à condição de moabita, à condição de estrangeiro, à condição de quem está fora da aliança e entrar na aliança. Como é que eu entro na aliança? Venha aos pés do remidor, venha aos pés do Redentor. Ele vai te receber. Aquele que vem a mim, aquela que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele vai te receber. Oh glória, Ele vai te receber se com a tua boca confessares: o Senhor é o meu Deus. Faz como Ruth, abre a tua boca e diga: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. E verdadeiramente nesta manhã serás salvo, serás salva. Escreva: eu quero Jesus. Escreve, dá este passo, vem para Jesus agora, te levanta, oh glória a Deus, te levanta, vem receber a lavagem do sangue de Jesus. Ele vai purificar de todo o pecado, essas vestes rotas, sujas do pecado, Ele vai trocar. Ele vai te dar veste talar, veste de linho puro, de brancura sem igual, e mais ainda, Ele vai te encher com o seu Espírito. O Espírito de Deus vai fazer em você morada. Vem para Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia. Quem confia, entrega. Eu falei mais cedo, quem confia, descansa. Mas quem confia também entrega. Entrega a tua vida a Ele. Faz como Ruth, confia e Ele fará. E Ele vai trabalhar, e Ele vai operar na tua casa, vai operar na tua família, vai operar no teu ser. Vem para Jesus. Escreva: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Toma esta decisão. Vem para Jesus agora. Escreva: eu quero Jesus. É a tua decisão.